Meu marido me trocou por outra mulher e levou ela para o nosso refúgio de verão, a casa de praia que sempre significou tanto para nós. Mas ele não sabia que eu já sabia de tudo e que eu estava prestes a encontrá-los lá, junto com o marido da amante dele. Mas, antes de contar o que aconteceu, vou te explicar como eu descobri. A revelação veio de maneira tão repentina, como um raio cortando o céu claro, ou melhor, como uma mensagem no vapor do chuveiro. Heitor estava no banho e eu escovando os dentes na pia, quando o telefone dele, que estava em cima da bancada, piscou com uma notificação. Mal posso esperar pela sexta-feira na casa de praia. Comprei aquela lingerie vermelha para você. O resto da mensagem desapareceu. Não dava para ler o que vinha depois. O universo tem um jeito peculiar de nos dar o que precisamos, mas nunca o suficiente para ver o quadro completo. Fiquei ali, paralisada, encarando o telefone de Heitor, com o coração acelerado e um nó apertando meu estômago, enquanto a realidade começava a se desfazer ao meu redor. Percebi que o casamento de 11 anos que eu considerava sólido poderia estar desmoronando diante dos meus olhos. Mas antes de continuar e revelar o que aconteceu a seguir, me diga nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Manuela, tenho 38 anos e sou advogada corporativa. Até aquele momento, achava que minha vida era perfeita, ao lado de Heitor, o homem com quem compartilhei minha jornada desde a faculdade. Juntos, construímos uma carreira, uma vida, e até sonhávamos com a nossa família. Ele sempre foi um executivo ambicioso, sempre tão focado. Ou ao menos, foi isso que eu pensei. As noites intermináveis no escritório, as senhas de telefone trocando misteriosamente, as conferências de fim de semana sem explicação, e de repente, o olhar dele, durante o sexo, se tornando distante, frio, e até crítico sobre minha aparência. Eu já sabia que algo estava errado. Meu instinto, que gritava há meses, finalmente teve uma confirmação. Aquela notificação foi a prova definitiva. Não precisei tocar no telefone. Apenas continuei, enxaguei a boca, fiz minha maquiagem com uma precisão quase mecânica e fui trabalhar. Mas aquele não era um dia qualquer. Era o primeiro dia da minha nova vida. Uma vida onde eu finalmente admitiria para mim mesma que Heitor estava com outra pessoa, e que ele planejava levá-la para nossa casa de praia. A casa pela qual lutamos tanto para ter, aquele lugar sagrado para nós dois, onde perdi nossa única gravidez há 3 anos. Era o único lugar que eu pensava ser imune à dor, à mentira, mas ali, estava prestes a enfrentar a cruel realidade. Naquela noite, Heitor estava completamente imerso no seu sono profundo, exausto dos jogos de squash e dos 2 bourbons que tomou antes de dormir. Aproveitei a oportunidade e usei a digital dele, um risco calculado. O que encontrei não foi apenas um caso, foi uma realidade paralela, uma vida secreta que ele construiu enquanto eu estava em casa, confiando nele. O nome dela? Eliana. Não uma estagiária ingênua, mas uma representante farmacêutica casada, da mesma idade que ele, 39 anos. 7 meses de mentiras e traição. Fui rolando por centenas de mensagens, lendo milhares de momentos íntimos que não eram meus. Cada mensagem era uma faca girando no meu peito. Sua esposa não te entende como eu, ela escreveu. Um clichê, sem originalidade, mas ainda assim devastador. Arthur fará uma viagem de negócios para Chicago neste fim de semana. Casa de praia, outra mensagem de 2 semanas atrás. Arthur, o marido dela. Foi aí que algo dentro de mim mudou. A dor se transformou em um propósito frio e calculado. Heitor e Eliana queriam jogar sujo? Pois bem, eu também jogaria, mas jogaria melhor. Encontrar Arthur foi fácil. LinkedIn, Instagram, algumas pesquisas estratégicas. Ele era arquiteto, tinha aquele ar de artista, sabia. Parecia tão ingênuo quanto eu, e foi isso que facilitou a tarefa. Rascunhei e deletei 17 mensagens antes de finalmente enviar uma. Aqui é Manuela Martins. Acredito que sua esposa, Eliana, e meu marido, Heitor, estão tendo um caso. Se quiser discutir, meu número está abaixo. 3 horas depois, meu telefone tocou. A voz dele estava tensa e cheia de desconfiança. Isso é algum tipo de brincadeira doentia? Quem dera fosse, respondi, sem hesitar. Eles estão planejando se encontrar na minha casa de praia nesta sexta-feira. O silêncio foi denso, um vazio compartilhado por 2 estranhos, unidos pela mesma dor. O que você quer fazer a respeito? Ele perguntou, com a voz grave. E foi aí que a ideia surgiu, clara e devastadora.
Como você se sente em relação a surpreendê-los? Eu perguntei, uma calma estranha me envolvendo. Tenho as chaves, poderíamos estar lá esperando. A risada dele foi oca, mas carregada de uma energia que só quem está desesperado entende. Isso é a coisa mais louca ou mais brilhante que já ouvi. Às vezes, são a mesma coisa, ele respondeu. Concordamos em nos encontrar no dia seguinte para alinhar os detalhes. Sentei à sua frente, observando Arthur com atenção. Seus olhos, antes gentis, agora carregavam uma tristeza profunda. A traição, de algum modo, o envelheceu, da mesma forma que me envelheceu também. Eles devem chegar por volta das 19 horas, expliquei, deslizando meu café entre as mãos, sentindo o peso da situação. Heitor havia me dito que estaria em uma conferência médica em Boston. Arthur torceu a boca e murmurou. Eliana disse que estava em treinamento de vendas em Chicago. 11 anos de casamento e nunca pensei em checar uma única coisa. Não se castigue, eu disse, tentando encontrar algo de consolo para ele. Confiança não é estupidez, é a base do casamento. Era, ele corrigiu, a voz cheia de amargor. Passamos as 2 horas seguintes detalhando nossa emboscada, sem gritos, sem violência, apenas precisão calculada. Eles achavam que iriam ter uma escapada romântica. Em vez disso, iam direto para um acerto de contas. Ao nos separarmos, Arthur hesitou, uma dúvida pairando no ar. Estamos fazendo a coisa certa. Ele pensou por um momento antes de falar. Não sei se é certo, admiti, mas é necessário para seguirmos em frente, seja lá o que isso signifique. Ele assentiu em compreensão, uma aliança inesperada sendo formada entre nós. Naquela noite, Heitor me deu um beijo de despedida, com a mala na mão. Te ligo quando pousar em Boston, ele disse, sua voz leve, como se nada tivesse acontecido. Eu sorri, forçando um sorriso que mal disfarçava o vazio que tomava conta de mim. Tenha um bom voo, querido. Eu te amo. A mentira, pronunciada com tanta naturalidade, tinha o gosto amargo das cinzas. Na manhã de sexta-feira, o dia amanheceu claro e brilhante, como se o mundo ao meu redor continuasse funcionando enquanto meu desmoronava. Um dia perfeito de praia, quase zombeteiro. Liguei para o trabalho, inventei uma doença, preparei uma pequena mala e disse à minha assistente que precisava de um dia para minha saúde mental. Se ela soubesse a verdade. A viagem para a casa de praia, que sempre me trouxe paz, agora se transformava em um confronto inevitável. Arthur e eu combinamos de nos encontrar em uma lanchonete a 1 quilômetro da casa de praia, às 14 horas. Tempo de sobra para nos prepararmos antes da chegada deles. Quando entrei, ele já estava lá, café na mão, os olhos fixos na janela, perdido em seus pensamentos. Eu me sentei e perguntei, milhões. Ele me olhou e admitiu, mas ainda estou aqui. Havia um estranho constrangimento no ar. Qual seria o protocolo para planejar uma emboscada com o cônjuge do amante do seu cônjuge? Mas o trauma compartilhado, curiosamente, gerou uma intimidade inesperada. Enquanto comíamos sanduíches que nenhum de nós conseguia terminar, fomos além da traição e começamos a descobrir as pessoas reais por trás da dor. Arthur era um arquiteto talentoso, alguém que havia colocado a própria carreira em segundo plano para apoiar as ambições de Eliana. Eu projetei nossa casa, ele disse calmamente, com um olhar triste. Cada centímetro foi personalizado para nossa futura família. A família que ela aparentemente não queria comigo. Compartilhei com Arthur como Heitor e eu havíamos tentado ter um bebê durante anos, mas a perda do nosso filho o atingiu de forma devastadora. Ele se fechou emocionalmente, e eu, tola, pensei que estávamos nos curando juntos. Mas, com o tempo, percebi que ele estava se curando com outra pessoa. Você merecia algo melhor, Arthur? Perguntei, encontrando seus olhos. Você também, ele respondeu, a sinceridade em suas palavras criando um laço inesperado entre nós. Ao pagarmos a conta, algo curioso aconteceu. Uma solidariedade peculiar se formou entre nós, companheiros nesta jornada que ninguém escolheria. Na casa de praia, nos movíamos com uma eficiência quase fria. Fiz um tour para Arthur, tentando ignorar as memórias que assombravam cada canto daquele lugar. Eles provavelmente irão direto para o quarto principal, eu disse, quase como se estivesse descrevendo um cenário qualquer. Devemos esperar lá? Ele perguntou. Refleti um instante e pensei, não, a sala de estar. Melhor iluminação, mais saídas, menos íntimo. Preparávamos a cena como diretores de palco.
duas cadeiras de frente para a entrada, uma garrafa do whisky favorito de Heitor na mesinha de centro com 4 copos. Um toque teatral, como se tudo fosse parte de um roteiro. Enquanto esperávamos, vaguei até o deck, olhando para o oceano, que batia indiferente ao drama humano acontecendo ali. Arthur se juntou a mim, sua presença, por incrível que pareça, era reconfortante. Quando você suspeitou pela primeira vez? Ele perguntou, quebrando o silêncio. 1000 pequenas coisas, eu disse, respirando fundo. Perfume na gola. Uma vez ele disse que era de um abraço de despedida de uma colega. Mensagens de texto noturnas que ele escondia. Mas, principalmente, foi como ele parou de me ver de verdade. Arthur assentiu, compreendendo o que palavras não conseguiam expressar. Enquanto aguardávamos, Eliana começou a brigar, criando uma distância emocional para justificar o que estava fazendo. O manual clássico dos traidores. Eu concordei com ele, já sabendo que isso era parte do processo. Demonizar o parceiro para racionalizar a traição. Compartilhamos histórias enquanto o sol começava a descer, iluminando a praia com uma luz dourada, como se refletisse a tristeza e a destruição ao nosso redor. Falamos sobre como Heitor e eu nos conhecemos na faculdade, como Arthur pediu Eliana em casamento em Paris, as vidas que pensávamos estar construindo e os futuros agora destruídos. O que você fará depois? Arthur perguntou, com uma curiosidade tensa. Divórcio? Não sei, admiti, sentindo o peso das palavras. Parte de mim quer queimar tudo, outra parte se lembra do homem com quem me casei. Virei-me para ele, esperando sua resposta. Eu ainda a amo, ele disse, com um tom simples, sem adornos. Mas nunca mais confiarei nela. Fiquei em silêncio, refletindo. O que é um casamento sem confiança? Essa dúvida pairava no ar, pesada e irremediável. Foi então que a notificação do meu sistema de segurança nos interrompeu. O som de um carro se aproximando cortou o silêncio, e meu estômago despencou. Eles estão adiantado, sussurrei, olhando o meu relógio. 18h15, o tempo tinha chegado. Corremos para dentro, tomando nossas posições, já sabendo o que viria a seguir. O som de risadas flutuava ao longe, risadas despreocupadas, íntimas, que perfuraram meu coração, como uma lâmina afiada. A chave girou na fechadura e a porta se abriu. Heitor entrou primeiro, carregando 2 malas de pernoite e uma garrafa de champanhe. Eliana o seguiu, com uma sacola de supermercado e flores. Eles estavam tão absortos um no outro que não nos notaram de imediato. Amor, onde eu deveria colocar? Heitor começou, mas então congelou no meio da frase, quando seus olhos encontraram os meus. A garrafa de champanhe caiu no chão, quebrando o silêncio com um estrondo. Eliana, chocada, fechou a mão na boca, as flores escorregando de seus dedos. A cena diante de nós era clara e devastadora. 4 pessoas, 2 casamentos, e um momento de terrível e cristalina revelação. Bem-vindos à nossa casa de praia, eu disse, minha voz anormalmente calma, quase fria, como se estivesse controlando cada palavra. Arthur e eu pensávamos em nos juntar à festa. Heitor ficou pálido, um choque evidente atravessando seu rosto. Eliana começou a tremer, claramente sem palavras, tomada pela vergonha que não podia esconder. Manu, eu posso explicar, Heitor começou, mas sua voz falhou, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Pode mesmo, eu respondi, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse genuinamente interessada. Porque estou fascinada em ouvir como você vai explicar sua representante farmacêutica em nossa casa de praia. A casa onde eu perdi nosso bebê. Por favor, ilumine-nos. Eliana se virou para Arthur, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto, mas antes que pudesse falar, ele a interrompeu. Arthur, isso não é. Não, ela começou, mas ele já estava firme. Apenas não. O silêncio tomou conta da sala. Encontramos os dois no chão, entre as flores espalhadas e os cacos de vidro quebrados pela garrafa de champanhe. Eu sinto muito, ela soluçou, com a voz embargada pela culpa. Eu sinto muito mesmo. Heitor permaneceu parado, congelado, com o rosto uma mistura de confusão e pânico. Ele parecia atordoado, como se estivesse tentando entender o que havia acabado de acontecer. Manuela, por favor, vamos conversar em particular, ele pediu, sua voz tremendo. Não, eu disse firmemente, sem hesitar. Chega de segredos, chega de discussões privadas. O que quer que você tenha a dizer,
pode dizer na frente de todos. E assim, começou as 2 horas mais excruciantes da minha vida. O tempo parecia parar enquanto tudo ao redor se tornava mais nítido, como se a verdade, finalmente exposta, tivesse uma clareza incômoda. O que eles não sabiam é que esse confronto havia sido coreografado com mais precisão do que poderiam imaginar. Arthur e eu não havíamos simplesmente tropeçado nessa emboscada. Nós a havíamos arquitetado, passo a passo, como se cada movimento tivesse sido cuidadosamente planejado. Enquanto eles se atrapalhavam em explicações confusas e desculpas chorosas, eu mantinha a compostura, sem deixar transparecer um pingo de emoção. Heitor me olhava, confuso, esperando uma explosão de raiva, histeria, mas não havia nada disso. O que ele não sabia é que eu havia passado o dia anterior coletando cada pedaço de evidência. Eu havia encaminhado todo o histórico de mensagens deles para meu e-mail seguro. Havia fotografado os extratos de cartão de crédito, mostrando jantares caros, quartos de hotel, presentes, tudo meticulosamente disfarçado em despesas de negócios. Até gravei uma conversa com o assistente de Heitor que, sem querer, confirmou que ele nunca havia sido reservado para uma conferência em Boston. Vamos todos sentar, sugeri depois que o choque inicial diminuiu um pouco, quebrando o silêncio. Temos muito a discutir. Nós 4 nos arranjamos na sala de estar, como uma estranha sessão de terapia, forçada e desconfortável. Heitor e Eliana no sofá, com a linguagem corporal ainda inconscientemente íntima, apesar das circunstâncias. Arthur e eu, em cadeiras separadas, de frente para eles, como observadores de algo que já não podíamos mais controlar. Com uma calma gélida, servi 4 copos do uísque caro que Heitor guardava para as grandes celebrações. Levantei o meu copo. Um brinde, eu disse, à honestidade. Finalmente, Heitor parecia totalmente perplexo com minha atitude. Ele esperava que eu reagisse com raiva, que fosse atacar de volta, combater fogo com fogo. Mas, em vez disso, estava lidando com ele com um controle glacial, um gelo que o desconcertava ainda mais. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou cautelosamente, tentando entender onde minha calma vinha. Tempo suficiente, respondi, sem pressa. Não especifiquei que haviam se passado apenas 36 horas desde que a verdade foi revelada. Deixei que ele pensasse que eu estava coletando informações há semanas, e que eu sabia muito mais do que ele poderia imaginar. Deixei que ele se perguntasse o que mais eu sabia. Arthur havia desempenhado seu papel perfeitamente. Havíamos combinado que ele incorporaria a raiva justa, enquanto eu manteria o desapego clínico. Bom policial, mau policial. Mas, na verdade, ambos os policiais eram os cônjuges traídos. Vocês iam nos contar, Arthur exigiu, sua voz carregada de frustração. Ou nós deveríamos viver na ignorância para sempre? Eliana, incapaz de encará-lo, murmurou baixinho, eu não sei. Eu me vi pensando, repetidamente, que aquilo tudo ia acabar logo. Mas não acabou. Eu observei tudo se desenrolar diante de mim. Na verdade, as coisas apenas escalavam. Escapadas de fim de semana, planos para o futuro. Aquele futuro que agora parecia impossível. Heitor estremeceu com a menção. Bigo. Vocês estavam falando sobre um futuro juntos, não estavam, eu disse, continuando a observar seu rosto, atento a cada microexpressão. O silêncio dele foi confirmação suficiente. O que eles não perceberam foi que, enquanto esperávamos, Arthur e eu havíamos descoberto algo extraordinário. Nós gostávamos um do outro. Não de maneira romântica, mas como seres humanos, como 2 almas que, sem querer, se conectaram através da dor que compartilhamos. Havíamos formado um vínculo em nosso trauma coletivo. Além disso, descobrimos que éramos pensadores extremamente estratégicos. Durante aquelas horas de espera, fomos além de nosso plano inicial de simples confronto. Não estávamos apenas expondo a traição, estávamos recuperando nosso poder, resgatando algo que parecia ter sido tirado de nós. O controle estava agora em nossas mãos. Agora, aqui está o que vai acontecer, eu disse, colocando meu copo de uísque na mesa com um som abafado, mas firme. Heitor, você tem uma escolha a fazer esta noite. Mas antes de tomá-la, você precisa saber algumas coisas. Estendi a mão até minha bolsa e retirei uma pasta, com uma calma que só aumentava a tensão no ambiente. Dentro da pasta, estavam impressões de suas mensagens de texto, extratos do cartão de crédito, fotos que Arthur havia encontrado no armazenamento em nuvem de Eliana. Nada explícito,
mas cada item ali era um indicativo claro de sua intimidade, condenatório por si só. Primeiro, eu me encontrei com Letícia Krujeger, comecei, observando o rosto de Heitor e palidecer instantaneamente. Letícia era sócia-gerente de nosso escritório de advocacia, o escritório onde ele e eu trabalhávamos, onde ele deveria ser promovido a sócio sênior no próximo mês. Deixei a menção da sua promoção pairar no ar, como se estivesse jogando um jogo onde Heitor não sabia mais as regras. Letícia e eu tivemos uma discussão hipotética sobre ética no local de trabalho, continuei com frieza. Sobre o que poderia acontecer se, digamos, um associado sênior fosse descoberto tendo um caso com uma representante farmacêutica cuja empresa tivesse casos ativos com o escritório. Sobre conflitos de interesse, sobre violações de ética. Você não faria isso, ele disse, respirando pesadamente. Não fiz, corrigi, com uma calma que contrastava com o que ele sentia. Eu apenas explorei minhas opções. A verdade era que, naquele momento, ele não sabia ainda a profundidade do que eu sabia ou do que estava prestes a fazer. Arthur pegou o fio sem hesitar, seguindo o raciocínio com uma precisão estratégica. A farmácia Beckers tem uma política rigorosa de não confraternização em relação aos relacionamentos com clientes. Ele começou, com uma tranquilidade que contrastava com a tensão no ar. O escritório de Heitor representa 3 dos maiores clientes da Mercer. O sangue escorreu do rosto de Eliana, e o pânico começou a se instalar nela. Como você? Ela se virou para Arthur, tentando entender de onde ele tirava essas informações. Eu estou no conselho de ética do meu escritório de arquitetura, Arthur explicou, sua voz calma, como se fosse uma conversa comum. Eu sei como essas políticas funcionam. Eu também conheço seu diretor regional, David. Jogamos squash às quartas-feiras. Não era verdade, mas Eliana não sabia disso. Eles se encontraram uma única vez, em um evento de caridade, mas isso não importava. A genialidade do nosso plano estava nisso. Não estávamos ameaçando abertamente, não estávamos gritando nossas intenções. Estávamos apenas expondo as realidades que eles, em sua arrogância, haviam ignorado. As consequências, como eu sabia bem, existiam, independentemente de nossas ações. Me inclinei para a frente, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Aqui está o que acho interessante, Heitor, eu disse com uma calma calculada. Quando perdi nosso bebê, nesta mesma casa, você não conseguiu me consolar. Você disse que precisava de espaço para processar sua dor. Eliana foi seu processamento. Ela foi seu consolo, enquanto eu chorava sozinha até dormir pela primeira vez. O ar entre nós ficou denso, como se estivéssemos assistindo à destruição de algo irremediável. Eliana, visivelmente chocada, se virou para Heitor, com os olhos cheios de confusão e dor. Você nunca me contou sobre um bebê, ela disse, a incredulidade em sua voz ficando mais evidente a cada palavra. O silêncio se fez presente, quebrado apenas pela respiração pesada. O ar entre eles estalou com uma nova tensão, a primeira rachadura aparecendo na fachada de sua frente unida. Havia tanta coisa que vocês não sabem um sobre o outro, Arthur observou, sua voz calma, mas cheia de um peso invisível. Tanto que esconderam, não apenas de nós, mas um do outro. Essa foi a nossa intuição mais brilhante, e que se provou acertada. Os casos, todos os casos, são construídos sobre performances. Heitor e Eliana estavam, sem perceber, se mostrando um ao outro seus melhores momentos, suas versões idealizadas. Eles estavam escondendo as imagens de bastidores, tudo o que realmente estavam vivendo e fazendo. Precisávamos apenas puxar a cortina, revelar a verdade que estava escondida sob as fachadas cuidadosamente montadas. Heitor, eu disse baixinho, sentindo a tensão no ar, você contou a Eliana sobre seu problema com jogos na faculdade de Direito, aquele que seus pais te tiraram do problema? O verdadeiro motivo pelo qual mantivemos nossas finanças separadas por 11 anos. Eu deixei a pergunta fluir, sabendo que ela seria um golpe direto. Os olhos de Eliana se arregalaram, sua surpresa visível. E Eliana, Arthur continuou, dando continuidade ao que tínhamos começado. Heitor sabe sobre seu irmão na reabilitação. O verdadeiro motivo pelo qual não podemos reformar a cozinha no ano passado foi porque estávamos pagando pelo tratamento de Felipe. Heitor se mexeu desconfortavelmente, a expressão no rosto dele mudando para uma mistura de culpa e pânico. O que é isso? Algum tipo de assassinato de caráter? Ele perguntou, tentando se defender, mas sem convicção.
Não, respondi calmamente, sem uma dúvida sequer. É realidade. A realidade bagunçada e complicada que vocês dois ignoraram por fantasia. Eu olhei para eles, meu tom sereno contrastando com o caos interno deles. Eles pensaram que poderiam esconder tudo, que poderiam construir um futuro a partir de mentiras. Mas agora, a verdade estava sendo exposta, e não havia mais escapatória. Nós não estávamos sendo cruéis, mas simplesmente revelando a verdade. Havíamos descoberto que Heitor e Eliana haviam pintado seus cônjuges como deficientes, justificando sua traição ao destacar nossas supostas inadequações. Essa era a nossa contrarrativa. Eles criaram versões idealizadas um do outro, distantes da realidade que ambos estavam vivendo. Arthur foi direto, mas relacionamentos reais e sustentáveis, não são construídos na idealização. Eles são construídos em ver as falhas de alguém e amá-las de qualquer maneira. Levantei-me, sentindo a necessidade de respirar, de olhar para algo distante, enquanto a tensão aumentava. Caminhei até a janela, observando a escuridão que havia caído sobre o oceano, como se a imensidão da noite refletisse toda a complexidade da situação. Não estamos aqui para decidir o futuro de vocês, eu disse, com a voz mais firme do que me senti. Estamos aqui para recuperar nossa própria dignidade. Era uma afirmação que não deixava margem para discussão. A decisão estava tomada. Heitor também se levantou, aproximando-se de mim cautelosamente, como se temesse qualquer reação minha. Manu, podemos, por favor, conversar a sós. Ele falou com um tom de súplica, como se quisesse tentar reverter o que não poderia mais ser revertido. Agora, virei-me para encará-lo, os olhos fixos nos dele. Não, Heitor. O que quer que você queira me dizer, pode dizer na frente de todos. Esse é o objetivo desta noite. Chega de segredos. Chega de compartimentação. Nos olhos dele, vi algo mudar. Era como se uma percepção súbita tomasse conta dele, algo que ele ainda não queria aceitar. A dinâmica entre nós havia mudado profundamente, de maneira irreversível. Eu não era mais a esposa reativa e emocional que ele poderia manipular. Eu havia me tornado uma força a ser reconhecida, uma mulher que não temia mais a verdade. O que aconteceria a seguir determinaria o curso de 4 vidas, mas independentemente das escolhas dele, Arthur e eu já havíamos vencido. Havíamos nos recusado a ser vítimas passivas. Havíamos tomado o controle da narrativa, da nossa história, uma narrativa que, por tanto tempo, nos excluía. Havíamos forçado a realidade a se adaptar, a expor as mentiras que haviam nos aprisionado. Enquanto estávamos ali, naquela encruzilhada emocional, eu me senti estranhamente calma. A sensação era quase surreal, como se, acontecesse o que acontecesse, eu sobreviveria. Encontrei o olhar de Arthur do outro lado da sala, e ele me deu um menor aceno de solidariedade. Era simples, mas poderoso. A noite estava apenas começando. Eu quero o divórcio. As palavras pairaram no ar, mas não vieram de mim. Elas vieram de Eliana. O impacto foi instantâneo. Heitor a encarou, incrédulo, com os olhos cheios de confusão e surpresa. O quê? Ele perguntou, a voz falhando. Eliana, você não pode estar falando sério, depois de tudo o que? Olhe para eles. Eliana gesticulou para Arthur e para mim, com um gesto que refletia tanto a raiva quanto o arrependimento. Olhe o que fizemos a eles. O impacto das palavras dela foi instantâneo. Este foi um desenvolvimento inesperado, uma reviravolta que Arthur e eu não havíamos previsto. Nossos planos haviam contemplado raiva, negação, talvez até engano contínuo, mas não esse súbito ataque de consciência de Eliana, como se, de repente, ela estivesse despertando para a realidade de tudo o que havia feito. Você me disse que seu casamento estava essencialmente acabado, Eliana continuou, virando-se para Heitor, a acusação em sua voz agora mais firme. Você disse que Manuela era fria, obcecada pela carreira, que você estava apenas esperando o momento certo para ir embora. Senti o golpe como uma dor física, um soco no estômago. Era assim que ele me retratava para justificar sua traição? Fria, obcecada pela carreira, quando, na realidade, eu passei anos apoiando suas ambições, reorganizando minha agenda para atender às necessidades dele, tentando desesperadamente começar uma família que ele alegava querer, mas que nunca parecia ser uma prioridade para ele. Ele havia criado uma narrativa, uma mentira, para se desculpar por suas próprias falhas. E você?
Eliana se virou agora para Arthur, seus olhos cheios de dor e confusão. Ela me convenceu de que você realmente não me amava mais, que você estava apenas cumprindo as formalidades. Era mais fácil do que admitir que eu era o problema. A compostura de Arthur finalmente quebrou. Ele se levantou, o rosto marcado pela frustração e pela dor. Como você pode pensar isso? Ele exclamou, sua voz cheia de incredulidade. Eu projetei nossa casa inteira, pensando na sua felicidade, planejei viagens, noites de encontro. Tentei conversar sobre ter filhos, o que você continuava adiando. Ele estava transbordando, todas as emoções que ele havia guardado começando a vazar. Porque eu estava confusa, Eliana respondeu, os olhos cheios de lágrimas, enquanto sua voz tremia. Porque algo estava faltando e eu não sabia o que. As palavras dela, embora sinceras, soavam vazias, como uma justificativa que não conseguia preencher o buraco que ela mesma havia cavado. Heitor, vendo Eliana se abater, se moveu em direção a ela, mas ela se afastou, rejeitando. Não, Heitor, não. Ela se virou para mim, com o rosto contorcido pela culpa. Sinto muito, Manuela. Sei que isso não significa nada, mas eu sinto muito de verdade. As palavras dela eram quase desconexas, como se ela estivesse tentando encontrar uma saída, mas fosse tarde demais. Um silêncio desconfortável pairou sobre todos nós, mais denso do que qualquer um de nós poderia suportar. Aquilo estava saindo completamente do script. A resolução limpa que Arthur e eu havíamos imaginado, expor o caso, apresentar nossas evidências, vê-los desmoronar sob o peso das consequências, estava se dissolvendo em algo mais confuso, mais humano, mais falho. Algo que nenhum de nós estava realmente preparado para lidar. Heitor afundou no sofá, a cabeça nas mãos, um homem quebrado. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, ele murmurou, sua voz abafada pela dor. Mas você fez 1000 escolhas deliberadas para garantir que acontecesse, respondi, minha voz firme, sem ceder à emoção que ele tentava evocar. Você mentiu, você tramou, você me manipulou. Quando questionei as noites tardias e os recibos que faltavam, você usou nosso trauma compartilhado como desculpa para me trair. Cada palavra era um peso que se somava a outro, e eu sentia que estava, finalmente, tirando o peso da minha própria dor, expondo a verdade. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, cheios de arrependimento, mas sem desculpas reais. Depois que perdemos o bebê, algo se quebrou em mim, ele disse, com uma voz quebrada. Manu, eu não conseguia ser o marido que você precisava. Eliana era uma fuga. Uma fuga. As palavras dele soavam vazias, como se ele estivesse tentando justificar o injustificável. Eu repeti, enquanto eu estava me afogando em luto. Você estava escapando, eu disse, minha voz sem emoção, mas implacável. Ele não podia mais esconder sua responsabilidade. Ele se afundou em sua própria fuga, e eu estava ali para enfrentar a verdade. Arthur caminhou até o bar, se servindo de outra bebida, tentando quebrar a tensão com algo familiar. Então, o que acontece agora? Onde isso nos deixa? Ele perguntou, a dúvida no ar. Foi então que Heitor soltou a segunda bomba, a última coisa que eu imaginava ouvir: Eliana está grávida. O mundo se inclinou sob meus pés. Senti um vazio se abrir, um abismo que se estendia diante de mim, e agarrei as costas de uma cadeira para me firmar, tentando manter o equilíbrio. O quê? A voz de Arthur mal era audível, como se ele também tivesse sido atingido por uma onda de choque que o deixou sem palavras. Eliana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo sem pudor. 8 semanas, ela sussurrou, a voz frágil. Acabei de descobrir na semana passada. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Depois de anos tentando ter um filho, depois da perda devastadora que enfrentamos juntos, nesta mesma casa que deveria ser nosso refúgio, Heitor havia casualmente, acidentalmente, gerado uma criança com outra pessoa. É meu? Arthur perguntou, sua voz falhando, o choque claro em cada sílaba. Eliana assentiu, o olhar distante e triste. Tem que ser. A confirmação estava ali, sem volta. Heitor e eu sempre fomos cuidadosos. Sempre, ou pelo menos, achávamos que estávamos. Mas aquela foi outra reviravolta, outra recalibração. O filho não era de Heitor, mas a pergunta ainda permanecia. Isso tornava melhor ou pior? Heitor parecia genuinamente chocado,
completamente desorientado pela nova verdade. Você não me disse que estava grávida, ele murmurou, como se fosse algo que tivesse sido feito sem seu conhecimento. Eu ia te contar neste fim de semana, ela disse, com um tom de resignação. Eu precisava descobrir o que eu queria fazer. As palavras dela eram uma tentativa de justificar o injustificável, uma defesa sem força. Eu me vi observando essa troca com um estranho desapego, como se estivesse assistindo a personagens em um filme, distantes e desconectados da minha realidade. A traição havia transcendido minha dor pessoal, e agora se tornava algo quase antropologicamente interessante. A complexa teia de mentiras, consequências e fragilidade humana estava se desdobrando bem na minha frente. Então você estava planejando contar ao seu amante que está grávida do filho do seu marido, eu resumi, com uma calma cortante. Durante sua escapada romântica na minha casa de praia. A ironia da situação era quase artística, um golpe final que só podia ser exposto dessa forma. Arthur esvaziou seu copo com um movimento brusco, como se o álcool fosse a única forma de lidar com o peso da situação. Eu queria ter filhos há 3 anos. Você continuava dizendo, ainda não. Tudo isso enquanto dormia com outra pessoa. As palavras dele atingiram Eliana com a mesma intensidade com que atingiram a mim. Ele também estava ferido, de uma maneira que ele não sabia expressar. A sala estava carregada de uma energia potencial devastadora. 4 pessoas, todas presas em uma geometria impossível de mágoa. Era um impasse emocional onde ninguém conseguia escapar, e a dor se multiplicava a cada revelação, cada palavra. E então, meu telefone tocou. Uma intrusão estridente do mundo exterior, interrompendo a tensão que se havia instalado na sala. Olhei para a tela e senti uma nova onda de descrença tomar conta de mim. É Letícia, eu disse, olhando diretamente para Heitor, com uma calma que só aumentava o peso do momento. A sócia-gerente que você tanto temia decepcionar. Ele me observava, sem saber como reagir. Levantei-me e fui até a cozinha, buscando um pouco de privacidade, sabendo que o que estava prestes a acontecer mudaria ainda mais a dinâmica entre nós. Atendi o telefone, e a conversa foi breve, mas cheia de consequências. Quando voltei, 3 pares de olhos estavam fixados em mim, como se eu fosse o epicentro de toda aquela tempestade. Isso foi a Letícia confirmando o nosso café da manhã amanhã, expliquei, mantendo o tom impassível. Ela está hospedada na casa dela na praia. Olhei para os rostos ao meu redor, sabendo que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Aparentemente, há um desenvolvimento no caso da Farmácia Beckers, continuei, deixando as palavras pairarem no ar. Ela queria ter certeza de que ambos estávamos preparados. A cor escorreu do rosto de Heitor, um sinal claro de que ele sabia exatamente o que aquilo significava. Ambos, ele murmurou, visivelmente desconcertado. Eu olhei para ele, sem hesitar, disse, sim. Estamos coincidentemente em nossa casa de praia neste fim de semana. Ela sugeriu que nos encontrássemos na maré da manhã, às 9 horas, nós 3. O impacto das minhas palavras foi imediato. Ele sabia que o que estava por vir seria mais do que ele poderia lidar. Eliana afundou em uma cadeira, o peso da realidade finalmente a atingindo. Isso está realmente acontecendo, não está? Ela disse, com a voz embargada. Nossas vidas estão realmente desmoronando. Olhei para ela com uma compaixão inesperada. Não era piedade, mas uma compreensão do que ela estava passando. Vidas não desmoronam de uma vez, Eliana, eu disse, minha voz firme, mas tranquila. Elas se erodem decisão por decisão. Mas também podem ser reconstruídas da mesma forma. Ela olhou para mim, mas não disse nada. A verdade que eu estava expondo a todos ali não deixava espaço para mais mentiras. Arthur se moveu para ficar ao meu lado, um movimento sutil, mas forte, uma frente unida. Manuela e eu tomamos nossas próprias decisões hoje, ele disse, sua voz carregada de certeza. Decidimos não ser dano colateral em sua narrativa. Suas palavras cortaram o ar, reafirmando que não éramos mais os personagens secundários em uma história que não era nossa. Não seríamos vítimas, não mais. O olhar de Heitor se tornou cansado, como se já soubesse o que estava por vir. O que isso significa? Ele perguntou, sua voz baixa, derrotada. Eu o encarei diretamente, sem hesitar, sem vacilar. Significa que já transferi metade de nossos bens para contas que você não pode acessar, eu disse, com uma clareza que refletia minha decisão.
Significa que documentei cada aspecto de seu caso, incluindo o uso indevido de recursos da empresa para conduzi-lo. Significa que estou preparada para entrar com um pedido de divórcio por adultério, com evidências abrangentes. O rosto de Heitor se contorceu, como se a realidade finalmente o atingisse com força. Você planejou tudo isso? Você está gostando disso? Ele perguntou, sua voz cheia de incredulidade e desespero. Não, Heitor, eu disse baixinho, com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. Não estou gostando de nada disso. Mas me recuso a ser uma vítima em minha própria história. Virei-me para Eliana, sem hesitar, encarando-a com a frieza da situação. Quanto à sua gravidez, isso é entre você e Arthur. Mas o que quer que decidam, sugiro que ambos façam o teste de DST imediatamente, eu disse, minha voz tão precisa quanto a situação exigia. Dada a abordagem casual à fidelidade nesta sala, é apenas um bom cuidado de saúde. A declaração saiu de mim com a clareza de uma constatação médica, sem emoção, apenas fatos. A precisão clínica da minha fala caiu sobre eles como um tapa, o impacto de uma verdade que não poderiam mais ignorar. Heitor e Eliana estremeceram, visivelmente abalados pela dureza das minhas palavras. Arthur engoliu seco, mas não disse nada. O silêncio entre nós se tornou denso, cheio de significados não ditos. Eliana, vou ficar na casa do meu irmão esta noite. Continuei, mantendo a compostura. Tire um tempo para decidir o que você quer. Clareza real, não apenas reação. Eu te ligo amanhã. Era uma despedida sem sentimentos, uma despedida fria e pragmática, porque o que mais poderia ser dito? Você pode ficar com a casa de praia esta noite, eu disse a Heitor, sem sequer olhar para ele. Eu não ficarei. Nem Arthur. Ambos reservamos quartos no Harbor Hotel. Heitor parecia confuso, perdido em tudo o que estava acontecendo. Vocês estão hospedados em um hotel juntos? Ele perguntou, a incredulidade ainda presente em sua voz. Quartos adjacentes, eu esclareci, sem mudar de tom. Nos tornamos algo que você talvez não reconheça. Amigos, unidos por uma experiência compartilhada. Vamos jantar juntos e planejar nossos próximos passos. A resposta estava ali, clara e definitiva. O que aconteceria depois, já não dependia mais dele. Próximos passos, Heitor repetiu, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Sim, eu assenti, sem vacilar. A vida continua, Heitor, com ou sem você nela. Essa é a minha decisão agora. Era simples, direta e definitiva. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Eu estava em paz com a minha escolha, e ele precisaria aceitar isso, independentemente do que sentisse. Enquanto Arthur e eu pegávamos nossas coisas para sair, Eliana segurou meu braço, com uma expressão que mesclava tristeza e confusão. Pelo que vale, ele falava de você constantemente, ela disse, a voz baixa, mas cheia de uma vulnerabilidade inesperada. Mesmo quando ele estava criticando, era sempre com essa conotação de admiração. Eu acho que ele ainda te ama, ela completou, tentando encontrar algum consolo na dor que compartilhávamos. Gentilmente, removi a mão dela do meu braço, sem deixar que ela se aproximasse mais. É uma tragédia, não é só amor, eu disse, com a voz calma, mas firme. Não é o suficiente. Confiança, respeito, honestidade. Esses são os alicerces. Amor sem eles é apenas uma linda história construída na areia. As palavras eram claras, a verdade que ela precisava ouvir. O amor, sem essas fundações, era vazio. Deixamos os dois lá, cercados pelos destroços de suas escolhas, enquanto Arthur e eu caminhávamos pela trilha da praia em direção aos nossos carros. O som das ondas fornecia um pano de fundo constante e suave, como se a natureza estivesse em paz, apesar de tudo. O mar continuava a se mover, indiferente ao drama humano que se desenrolava ali. Bem, ele disse finalmente, com um suspiro pesado. Isso não saiu exatamente como planejado. A frustração e a surpresa estavam evidentes em sua voz, mas também havia uma ponta de aceitação. Eu ri, um som inesperado, quase uma liberação. Genuíno, mas cheio de uma leveza amarga. Não, com certeza não. A verdade era que nada tinha saído como planejado, mas, de algum modo, estávamos ali, vivos e ainda com o poder de seguir em frente. Você está bem com o bebê? Ele perguntou, olhando para o oceano escuro, onde as ondas quebravam com um ritmo constante e imutável.
Não sei, eu disse, sentindo o peso da dúvida apertar meu peito. Parte de mim está furiosa, outra parte ainda quer a família que planejamos. Era uma confusão interna, um conflito que eu ainda não sabia como resolver. Como poderia conciliar a raiva com o desejo? Como poderia reconstruir o que foi destruído? Você não precisa decidir esta noite, eu o lembrei, tentando encontrar algum tipo de equilíbrio em meio ao caos. Você também não, ele disse, sua voz mais suave, quase como se estivesse tentando me dar a mesma liberdade que ele ainda não tinha. Sobre Heitor? Eu o senti grato por sua compreensão. Ele não estava apenas me apoiando, estava me dando espaço para respirar, para sentir sem pressa de tomar decisões. Chegamos aos nossos carros e paramos. Dois estranhos conectados por circunstâncias extraordinárias. Jantar? Ele perguntou, com um sorriso fraco, mas genuíno. Jantar, eu concordei, com um suspiro de alívio. Acho que merecemos. Era um momento simples, mas carregado de um significado que só nós dois poderíamos entender. Afinal, tínhamos sobrevivido a algo que nem imaginávamos passar. 6 meses podem mudar tudo. Ou nada. No meu caso, mudou quase tudo. Heitor e eu nos divorciamos, mas não de forma dramática. Não houve confrontos no tribunal ou discussões acaloradas. Uma vez que tudo foi exposto à luz do dia, nosso casamento se dissolveu com surpreendente eficiência, como se nunca tivesse sido sólido o suficiente para resistir à verdade. As evidências que reuni garantiram um acordo amplamente a meu favor. Heitor não lutou. Talvez sua própria culpa fosse punição o suficiente. Ele não perdeu o emprego, embora tenha perdido a promoção a sócio sênior, uma perda que ele certamente sentiu, mas que não teve o impacto que ele esperava. Letícia, nossa sócia-gerente, ficou desapontada, mas pragmática. Durante um café, ela me disse, a empresa já resistiu a escândalos piores. Ela parecia entender que, no mundo dos negócios, escândalos passados não eram novidade. Mesmo assim, ela me confidenciou que esperava mais de Heitor, considerando tudo o que havia sido feito. A história de Eliana e Arthur tomou um rumo diferente. Após semanas de separação e aconselhamento, eles decidiram tentar novamente, mas com limites claros e uma honestidade dolorosa. A gravidez, que inicialmente parecia um obstáculo, se tornou uma ponte complicada, mas necessária, de volta um para o outro. Eles estavam começando de novo, tentando reconstruir o que parecia estar irreparavelmente quebrado. A filha deles nasceu no mês passado, uma nova vida que trouxe, talvez, uma nova esperança para o futuro deles. Arthur me enviou uma foto da filha, com uma mensagem simples, mas significativa: novos começos são possíveis. Obrigado por aquela noite, por tudo. Ele sabia que, sem aquela noite, ele e Eliana nunca teriam encontrado o caminho de volta. Heitor e Eliana terminaram o caso imediatamente após nosso confronto. De acordo com amigos em comum, eles mal conseguem se olhar em eventos da indústria, e, como eu sabia, a fantasia raramente sobrevive à dura luz da realidade. O que antes parecia um romance idealizado agora se dissolvia em vergonha e desconfiança. Quanto a mim, vendi minha parte da casa de praia para Heitor. Alguns lugares carregam muitos fantasmas, e eu não podia mais me permitir ficar ali, cercada pelas lembranças de tudo o que havia acontecido. Em vez disso, comprei uma pequena casa de campo mais adiante na costa. Ela fica em um penhasco, com vista para o Atlântico selvagem e lindo. E é só minha. Era o começo de uma nova vida, sem os ecos do passado. Voltei a namorar com cautela, com mais atenção, como se estivesse reaprendendo a confiar. Aprendi a reconhecer as bandeiras vermelhas que antes ignorava, sinais que minha experiência me forçou a enxergar. Também aprendi que a solidão dentro de um casamento é muito mais devastadora do que a solidão em seus próprios termos. Às vezes, a ausência de alguém pode ser mais dolorosa do que a solidão escolhida. Arthur e eu ainda nos encontramos ocasionalmente para um café ou jantar. Não romanticamente, é claro. Ambos sabíamos que a ligação criada pelo trauma não é uma base sólida para o amor. Mas, de alguma forma, uma amizade genuína cresceu a partir da nossa experiência compartilhada. Ele traz a filha de vez em quando, e eu asseguro, sinto uma mistura complexa de emoções. Mas nunca ressentimento. Ela é inocente em tudo isso, e a pureza da sua presença me lembra de que, no final, não somos vítimas de nossas circunstâncias, mas das nossas escolhas. Na semana passada, encontrei Heitor em uma festa de aposentadoria de um colega.
Foi a primeira vez que nos vimos socialmente desde que o divórcio foi finalizado. Ele parecia mais velho, contido, como alguém que havia sido forçado a crescer em um curto espaço de tempo. O olhar que ele me lançou foi distante, mas eu não senti mais raiva. Apenas uma estranha aceitação do que aconteceu e do que se tornou. Você parece bem, ele disse, seus olhos procurando algo em meu rosto, como se esperasse encontrar arrependimento ou mágoa ainda presente. Arrependimento? Talvez mágoa persistente. Ele parecia querer ler algo que não estava mais lá, como se, de alguma forma, procurasse por uma confirmação de que eu ainda estava presa ao passado. Estou bem, respondi, surpresa ao descobrir que era verdade. Não havia mais dor, nem raiva. Eu estava em paz, de uma maneira que ele provavelmente não esperava, mas que eu finalmente pude sentir. Era uma sensação estranha, mas libertadora. Manu, eu queria dizer. Ele começou, a voz hesitante, tentando encontrar as palavras certas. Você não precisa, eu o interrompi gentilmente, com um sorriso suave. Nós dois já dissemos tudo o que importa. Não havia mais nada a ser dito. O que quer que fosse dito agora seria apenas uma tentativa de reviver o que não tinha mais chance de ser reconstruído. Ele assentiu, aceitando esse limite, um gesto simples, mas que indicava que ele entendia que o ciclo havia terminado. Você está saindo com alguém? Ele perguntou, e logo, ao perceber a natureza da pergunta, recuou, como se arrependesse de ter feito. Desculpe, isso não é mais da minha conta. Está tudo bem, eu disse, com um tom sereno. Sim, estou saindo com alguém. Há alguns meses. É novo, mas bom. Simples, honesto. Eu disse isso com uma tranquilidade que não sentia antes. E, de certa forma, aquilo era o fechamento que eu precisava. A vida continuava, e eu estava pronta para seguir em frente, sem olhar para trás. A dor brilhou em seu rosto por um breve momento, mas logo foi mascarada, como se ele não quisesse que eu visse o peso da culpa que ele carregava. Fico feliz. Você merece isso, ele disse, tentando disfarçar o que realmente sentia, mas não conseguindo esconder a dor em sua voz. Ao nos separarmos, ele se virou, como se algo finalmente tivesse se quebrado dentro dele. Tenho feito terapia, ele continuou, as palavras saindo hesitantes. Trabalhando sobre o porquê fiz o que fiz. Não foi você, Manu. Nunca foi você. Eu sei, eu disse, a resposta saindo com uma leveza inesperada. E eu sabia. Finalmente, sua traição não era mais uma reflexão sobre o meu valor, mas uma falha de caráter dele. Não era um fracasso meu, e isso, por fim, me libertava. Ao me afastar, senti o último peso sair dos meus ombros, como se o ciclo de dor tivesse finalmente terminado. Algumas pessoas entram em nossas vidas como figuras permanentes, com as quais aprendemos e compartilhamos partes da nossa história. Outras, como lições dolorosas, que nos moldam, mas que devemos deixar para trás para continuar a viver. Heitor havia se transformado de uma figura permanente para uma lição dolorosa. Aquela noite na casa de praia mudou 4 vidas irrevogavelmente. Terminou um capítulo e começou outro. Mas, estando aqui agora, observando as ondas baterem contra meu penhasco, sou grata por aquela noite terrível. Pela força que encontrei, pela mulher que emergiu dos destroços. A verdade pode devastar, mas também liberta. Ela me arrancou de um lugar de sombras e me colocou diante da luz, uma luz que ilumina não só os momentos bons, mas também as cicatrizes que ficam. No final, a verdade tem esse poder: destruir tudo o que pensamos ser seguro, mas ao mesmo tempo, nos dar a chance de reconstruir a nós mesmos de forma mais sólida. Minha nova casa tem grandes janelas que dão para o nascer do sol todas as manhãs. A luz inunda, iluminando tudo sem sombras, sem cantos escondidos. Apenas clareza. Clareza bela e dolorosa. A luz, apesar de crua, me oferece um espaço para respirar. E naquela luz clara, finalmente me reconheci. Não mais uma mulher perdida em uma história de traição e engano, mas alguém que se encontrou novamente, alguém que aprendeu a viver de acordo com a sua própria verdade. E com isso, chegamos ao fim dessa história cheia de reviravoltas, traições e recomeços. O que vocês acham? Conseguiriam reagir com a mesma calma e força que Manuela? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos muito saber como você se sente em relação a essa jornada. Se você se identificou com a história de Manuela, ou se as reviravoltas te surpreenderam, não se esqueça de deixar o seu like.
Isso nos ajuda a trazer mais histórias impactantes como essa para vocês. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum novo episódio. Compartilhe com seus amigos, porque histórias como essa merecem ser compartilhadas, para que mais pessoas possam encontrar inspiração, força, quem sabe, até um novo ponto de vista sobre a vida. Até a próxima história. Nos vemos em breve.